Engenho das Alagoas, um pedaço vivo da história do Brasil. Não é possível separar a história do Brasil da história dos engenhos, pois a cana-de-açúcar e seus subprodutos estão entre os primeiros e principais produtos exportados do Brasil para a Europa desde o período da colonização. Ainda no ano de 1516, foi construído no litoral pernambucano o primeiro engenho e nos anos seguintes os engenhos se espalharam por todo o território brasileiro, fazendo da cana-de-açúcar e seus derivados a base econômica do Brasil por mais de 4 séculos. O século XIX trouxe consigo as consequências da Revolução Industrial, que também afetaram a cultura dos engenhos. Com o advento das grandes usinas e das máquinas que automatizaram todo o processo que antes ocorriam nos engenhos de forma quase artesanal, estes tornaram-se obsoletos e cada vez mais raros. Embora os engenhos estejam em visível extinção, atualmente Pindoba, um dos menores municípios de Alagoas, localizado a cerca de 90 quilômetros da capital, Maceió, e com a população de aproximadamente 3.000 habitantes, ainda preserva, em pleno funcionamento, um dos pedaços vivos da história do Brasil. Fundado no ano de 2006 pelo engenheiro civil Francisco Beltrão, o Engenho das Alagoas está localizado na Fazenda Morena, que fica a apenas 3 quilômetros do centro da cidade, e é um dos pontos turísticos de Pindoba. A fazenda desenvolve diversas atividades voltadas à agricultura e à agropecuária, mas é o engenho o seu núcleo produtivo. Lá são feitos diversos produtos derivados da cana-de-açúcar. Entre eles, destacam-se os variados tipos de cachaça e a tradicional rapadura. Estes produtos possuem um diferencial que agrega a eles uma qualidade raramente encontrada nos dias atuais. São produzidos de forma artesanal. Em todas as etapas de produção, desde o plantio da cana, passando pela colheita, moagem e engarrafamento das bebidas, a colocação dos rótulos, o processo é majoritariamente artesanal, feito com muito esmero e carinho, o que confere aos produtos um sabor todo especial. Ali eu faço os testes da cachaça para ver se está se enquadrando. O engenho preocupa-se também com as questões ambientais e, por isso, funciona de maneira sustentável, reaproveitando quase 100% dos resíduos. O bagaço eu utilizo para duas coisas. O primeiro eu uso para alimentar o fogo que vai cozinhar a cachaça, ou a rapadura, ou o mel. Mas no tempo em que eu estou sem pasto, no verão, por exemplo, eu uso o bagaço também para triturá-lo e dar para o gado. Então, da cana, a gente não perde nada, tudo se utiliza. O bagaço da cana é utilizado para alimentar as caldeiras e na nutrição do gado. O resíduo líquido produzido no processo de fermentação do caldo e na destilação do álcool é utilizado para a adubação da cana e também para a alimentação do gado. Um fato que chama a atenção de quem visita o engenho: preservados em um local especial, podemos ver materiais que foram encontrados no ano de 2004, quando se iniciou a escavação para as fundações do prédio. No local, Fabiana, que eu comecei a escavar e fazer as fundações, eu encontrei resto de tacho, tijolo desse tamanho, encontrei fechadurazinha, chavinha, tampa de alguma coisa. Aqui, olha, uma foicezinha. Tá vendo uma foicezinha? Eu não sei quantos anos tem isso. Uma tampa de uma chaleirazinha, um ferro, e isso é o que foi encontrado. Esses materiais remetem a uma antiga moenda que há mais de um século se localizou no mesmo lugar em que o novo foram construída. São ferramentas, pedaços de tacho e outras peças centenárias que falam de um passado em que aquelas terras já foram ocupadas por um outro engenho. É neste lugar pacato, até mesmo pouco esquecido do estado de Alagoas, que temos um dos pontos turísticos mais interessantes por sua particularidade e unicidade, por buscar resgatar a história e a cultura de um lugar. Assim, o Engenho das Alagoas representa o lugar onde vivo e possui encantos que devem ser vistos.